Dia 29 de outubro do ano de 2021, 30ª semana do Tempo Comum, sexta-feira. Meu irmão, minha irmã, quem vos fala sou eu, Padre Denilson. E aqui estamos reunidos para meditarmos o Santo Evangelho. Meditaremos o evangelista Lucas, no seu capítulo 14, versículos de 1 a 6. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que no dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus. A lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu. Depois lhes disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que cai no poço, não o tira, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, ofereçamos um culto agradável ao coração de Deus. Estamos contemplando mais uma vez a ação misericordiosa, bondosa, amorosa de Jesus. Ele pega aqueles que estão sofrendo, que estão sendo ignorados. Porque o sofrimento tem uma dupla face. É o sofrer pela enfermidade, por aquilo que o mal provoca na pessoa, e o sofrer por ser desprezado, ignorado, sem importância, ser olhado como se fosse castigado. Pense neste homem hidrópico. Há quanto tempo esse Filho de Deus sofre? Mas sofre não só pelo mal da hidropsia, que o deixa tão limitado, acúmulo de líquido tão inchado. Ele sofre, sobretudo, com os limites que os homens, inclusive os homens religiosos, criam para ele. Jesus vê a pessoa humana sofrendo e ignora. Inclusive, o que para alguns é sagrado, porque não havia mais nada sagrado para a mentalidade judaica, farisaica, do que o sábado. Não pode fazer nada em dia de sábado. O sábado é somente para o culto a Deus. Que culto mais hipócrita! Que culto mais medíocre! Desculpe-me, mas nós muitas vezes prestamos a Deus um culto medíocre. Nós até choramos e exclamamos. Quanta gente vendo anjos, vendo santos, enxergando sinais em tudo quanto é lugar. Quantas pessoas dizem conversar, contemplar o rosto de Nossa Senhora, mas não conseguem enxergar o sofrimento do outro, não enxergam a miséria do outro, não enxergam o outro que está ao seu lado, passando as mais diversas necessidades. Onde realmente estamos encontrando ou querendo enxergar o rosto de Deus? Que culto mais hipócrita! É desse culto que Jesus está se referindo aos seus, inclusive aos fariseus, os mais religiosos da sua época, porque eles se preocupavam demais com o culto, com o zelo pelo que era sagrado. Mas em um dia de sábado, e não é a primeira vez, tantas vezes Jesus faz isso, e por causa disso vão condená-lo, porque ele eleva o ser humano à sua categoria de um ser sagrado, aquele que de fato é imagem e semelhança de Deus. Às vezes prestamos um culto tão elevado a Deus e rebaixamos tanto a pessoa do irmão e do próximo. Às vezes cuidamos tanto do incenso do altar, ignoramos o sofrimento do outro que está ao nosso lado. Deus nos cure da hipocrisia religiosa,
Deus nos cure da mediocridade religiosa. Deus nos cure dessa visão egoísta, porque Jesus mesmo está dizendo: se algum de vós tem um filho ou um boi que cai num poço, não vai no dia de sábado cuidar dele? Você não vai se desesperar se um filho seu passa por qualquer aflição? Se a pessoa se desespera, até se o boi está ruim, se a vaca ou outro animal, você fica desesperado se o seu boi está ruim, se aquele animal de estimação está doente, mas você não fica inquieto com quem sofre, com quem passa fome, com quem passa necessidade, por quem passa aflição, por quem está sofrendo? Claro que precisamos valorizar a pessoa humana, precisamos enxergar o outro que nos revela a face de Cristo. Ali é o Cristo sofredor. Enxergue o rosto de Cristo no seu irmão. Que Deus nos ensine o culto que agrada ao seu coração, o culto que agrada a tudo que é sagrado, para que nós possamos servi-lo com maior generosidade, com maior intensidade e com maior amor. Que Deus nos ensine o culto que lhe agrada. E o culto que lhe agrada é amá-lo, é servi-lo. Mas sair do culto para cultuar e cuidar do irmão que está sofrendo, este é o nosso objetivo. Continuemos caridosos, amáveis aos nossos muitos irmãos e irmãs. Que Deus os abençoe no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.